Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula de redes. Redes baseadas em que? Windows Server 2003, tá? Pessoal, o Windows Server, o 2003 tem a mesma ideia do 2008, 2012, 2016, beleza? Todos são a mesma ideia, tá? Então aqui eu vou falar a introdução do Windows Server 2003 e aí a gente vai comentando que as funções do Windows Server. O Windows Server é o que, pessoal? O Windows Server é um sistema para quê? Para computadores de servidores. Então hoje se trabalha com a arquitetura cliente-servidor. O que é isso, pessoal? A arquitetura cliente-servidor é que existe um computador que controla todos os outros computadores. Então ele é chamado de quê? De servidor. E eu não posso colocar simplesmente um sistema operacional, um Windows 7, um Windows 10, num computador para fazer o quê? Essa administração dessa rede. A gente tem que ter um sistema próprio de quê? De servidores. E aí a gente vai trabalhar com o do Windows, que é do quê? Do Windows Server, tá? A gente vai trabalhar com o Windows 3 Server em 2003, beleza? Então, o que é, pessoal? O Windows Server é um sistema operacional que possui, entre outro propósito, que gerenciar redes de computadores, acesso a domínio e compartilhamento de informações e hospedagem de sites. Então, o Windows Server ele serve para quê, pessoal? Para gerenciar redes, né? A administração da rede, o acesso ao domínio. O que é o acesso ao domínio? Que somente quem tiver cadastro no servidor vai conseguir acessar a rede, aquela determinada rede, aquele determinado domínio, tá? O compartilhamento de informações, que é uma questão de segurança, né? Então, quem tiver somente a conta quem é que tenha uma conta criada no Windows Server vai conseguir ter acesso à rede, acesso às informações e também o que? Hospedagem de sites, beleza? O Windows Server tem uma função, um serviço que é o que? Hospedagem de sites. Então, o que acontece? Aí o que acontece? Então hoje se existe o que? Um sistema operacional, é um sistema operacional para ser instalado em servidores de uma rede onde são conectados dois tipos de equipamentos. São os servidores e as estações de trabalho, beleza? Então, hoje existem o que? Existem os servidores e as estações de trabalho que são chamados de quê? De clientes, beleza? Aí, ó, aí como eu tinha falado, tem a questão da arquitetura cliente-servidor, beleza? Olha lá, que é a tecnologia cliente-servidor, uma arquitetura no qual o processamento das informações é dividido em módulos ou processos distintos. Então, o que é isso de cliente-servidor, pessoal? O que eu tinha falado, existem os computadores que são os clientes, e aí neles tem o que? Existem o que? Os servidores, tá? Então, os servidores que servem os outros computadores, beleza? E eles utilizam o que? O protocolo TCP/IP, beleza? Aí os serviços que o Windows Server dispõe são alguns serviços. Por exemplo, um primeiro serviço aqui é o servidor de o quê? De internet e intranet. Então hoje o Windows Server a gente pode fazer a configuração de quê? A gente pode fazer a configuração do servidor do server para ele utilizar alguns serviços como HTTP, FTP, SMTP, servidor de aplicativos web. Então, por exemplo, hoje, se você quiser, por exemplo, se você tiver hoje no site do Terra, por exemplo, e quiser baixar algum arquivo do site do Terra, o site do Terra está hospedado onde? Ele está hospedado em um servidor. E aí, nesse servidor, ele dispõe o quê? Ele disponibiliza o quê? Um serviço de FTP, que é para você fazer o quê? Baixar e fazer download de arquivos pela internet. Ou também ele pode utilizar o quê? Se você tiver um acesso, por exemplo, a um webmail, alguma coisa do tipo, algum tipo de sistema de e-mail, ele utiliza o quê? O protocolo SMTP, SMTP, beleza? Ó, servidor de aplicativos web, tá? Que é, por exemplo, ele tem um serviço que você pode fazer o quê? Você pode hospedar sites da internet no servidor, tá? Ele também tem um serviço chamado que é o controlador de domínio, que é onde o Active Directory vai fazer o quê? Vai fazer o gerenciamento do domínio. Então,
Quando eu quiser fazer uma configuração de rede, de domínio, eu vou criar um domínio com o quê? Com o Windows Server 2000, com o Windows Server. E aí ele tem esse serviço aqui que é o controlador de domínio. Então, se eu quiser criar uma conta, se eu quiser que determinada pessoa tenha acesso a determinada pasta, qualquer pessoa que queira ingressar nesse domínio, nessa rede de computador, ele vai ser controlado por esse controlador de domínio. Aí tem os serviços de rede, né? Que ele oferece o quê? Os serviços de DNS, né? Que é aquela transformação de nome para IP, e o WINS, né? Serviço de configuração automática de protocolo, que é o TCP/IP, o DHCP. Então, o servidor Windows Server, quando você instala um controlador de domínio, um Windows Server na sua rede, eu consigo, como é que se fala? Disponibilizar determinados tipos de IP que eu escolher para os computadores. Eu posso definir que o computador A vai ter o IP 10, o computador B vai ter o IP 20, tá? Então, o serviço de DHCP é disponibilizar o quê? IPs na rede. E o Windows Server ele consegue fazer esse gerenciamento, beleza? Tem um servidor também de base de dados, que são os servidores de aplicações de banco de dados, tá? Que utilizam geralmente o SQL, que são utilizados também em servidores. E também tem o que? Servidores de correio eletrônico. Então, por exemplo, quando você quer utilizar um serviço de correio eletrônico da sua empresa, o Windows Server ele disponibiliza o Exchange, né? Que é um serviço de correio que é onde você cria um e-mail, que junto com o seu domínio lá, o nome da sua rede, você consegue criar o quê? O seu domínio, o seu e-mail, beleza? Então ele tem esses tipos de serviços. Aqui são as edições do Windows 3 Server, tá, pessoal? Do Server 2003, tá? Como é a nossa aula de 2003 Server, então eu coloquei essas daqui que são as edições, ó lá. O Windows 3 Server 2003 Web Edition, funciona como o quê? Servidor de web. O Windows 2003 Server, o Standard Edition, que é o quê? Que atende às necessidades diárias de empresas de todos os portos, fornecendo uma solução para compartilhamento de arquivos e impressoras. Então, esse daqui é o Windows 2003, que é o mais simples de todos, né? Aí tem o Enterprise, que destina a quê? A empresas de médio e grande porte, tá? Ativando a estrutura de empresa, aplicativo de negócio e transações de comércio eletrônico. E o Data Center, que é o que permite o desenvolvimento de soluções comerciais críticas que exigem banco de dados escalonáveis e processamento de grande volume de transações. Então, essa daqui, pessoal, são o quê? São as edições do Windows Server. Na nossa aula, a gente vai trabalhar com a Standard, tá? Que é a que é mais utilizada, né? Por todos, né? Que ela já atende, os serviços dela já atendem várias empresas e tal, tá? Mas existem também esses dois outros tipos aqui, tá? Que a questão de diferença dessas versões é questões de preço também, tá, pessoal? Essa Data Center ela é a mais cara, beleza? Então vamos lá. Aí aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre o Active Directory. O Active Directory é uma ferramenta da Microsoft utilizada para o quê? Gerenciamento de usuários de rede. Denomina serviço de diretórios. Um diretório nada mais é do que um banco de dados contendo informações de usuários e uma organização tais como nome, login, senha, carga e perfil. Então o Active Directory é o que? É o que vai fazer aquela configuração do quê? Dos usuários da rede. E aqui eu consigo colocar o que? O nome da pessoa, o login, a senha, o cargo, o andar. Eu posso configurar quais são as pessoas que vão ser do RH, quais são as pessoas que são do jurídico, quais são as pessoas que são do almoxarifado. Essas coisas eu consigo colocar tudo aqui no Active Directory, tá? Eu consigo dar quais são as permissões, quais são as pastas que cada usuário vai conseguir acessar, beleza? Então tudo aqui eu consigo fazer o que? No Active Directory. Olha lá. Aqui. Antigamente, como que era utilizado isso daqui, pessoal? Essa parte aqui de rede, ó. Essa rede aqui, modelo mainframe, ó. Eram supercomputadores que utilizavam modem e utilizavam o que? Esse multiplexador aqui.
E aí os computadores que eram os terminais burros, eles eram conectados nesse multiplexador, que eram conectados pelo modem e aí acessavam o mainframe. Então, ó, uma das características do mainframe era o acesso remoto simultâneo de grande número de usuários através de terminais burros. Então, vários terminais burros que... O terminal burro que eles falam é o quê? É um computador que só tinha acesso para aquilo. Então, eles tinham vários usuários com esses terminais burros que acessavam esses mainframes. Então, aí, a partir desse momento que eles criaram o quê? Eles criaram aquela questão da arquitetura de cliente e servidor, beleza? Então, eles vieram dessa rede, desse modelo mainframe. Ó lá. Aí aqui fala, ó, visão do protocolo TCP, ó. Alguns tópicos a serem abordados. Aqui a gente vai falar sobre um pouco sobre sistema binário, conversão de binário para decimal, endereço de máscara, classes de rede e aspectos de básico de roteamento. Esse daqui, pessoal, a gente já falou no início lá do A1, beleza? Aqui eu já vou adiantar um pouco. Ó lá, que é aquela questão do que? Configuração do protocolo TCP/IP na rede, ó lá. Então hoje a gente vai, todo computador na rede, pessoal, ele tem o quê? Ele tem um número de IP, uma máscara de IP e um roteador gateway. O gateway é o quê? O gateway é o roteador onde vai passar o quê? A rede. A rede é toda ligada no quê? No roteador, que é chamado de quê? De gateway, tá? E todas as máquinas têm o quê? Tem um IP. Olha lá, 10.200.150.1, 10.200.150.2. Olha lá, a máscara de rede, ó, 255.255.255. Olha lá. Aí o roteador também tem o seu IP e a sua máscara, beleza? Então, a internet vem aqui, ó, a internet vem daqui, que é ligado no modem, e o modem é ligado no roteador, o roteador distribui para todos os computadores, beleza? E aqui são o que? São servidores, e aqui são o que? Clientes, ó lá. E aí cada um tem aqui, ó, aí na aula passada a gente tinha comentado o que? Sobre essa questão dessas classes de rede, ó lá. Classe A, classe B, classe C, classe D, ó lá. Beleza? Aí aqui ele fala, né, aquela questão das classes de rede, A, B, C, D e E, né? Que essas duas aqui são classes reservadas, né? E esse daqui são aquela classe C, a classe B e a classe A, beleza? Que aqui fala, ó, a rosinha é o que? É rede, ó lá. E a de computador são as roxas, ó. Beleza? E a classe D e a classe E, como eu já falei, é aquela classe reservada. Beleza? Ó lá. Aí aqui, ó, roteamento de redes distintas, ó. Então, como que funciona aqui, ó, pessoal? A gente tem dois roteadores, tá? E aqui no meio a gente tem o quê? Tem aquela conexão que é via o quê? Internet. E aí, como que funciona? O computador 1, ó, tá ligado nesse roteador aqui, ó, por esse IP. E aí, esse roteador aqui, ó, que é o router 1, ele tem esse IP aqui. E aí, ele vai ser conectado desse roteador com esse roteador, ó. Tá vendo que o mesmo IP dos dois, ó, um é 1 e o outro é o 2. E aí, depois que ele chega aqui, ele distribui para cá, para o outro roteador. Beleza? Então, aqui eles são ligados entre o roteador 1 e o roteador 2, tá? E aí, aqui ele tem as redes. Tá vendo que aqui são IPs diferentes? Ó, 192.168.2.2 e aqui é 192.168.0.3. Esse daqui é uma rede e essa daqui é outra rede. Só que aqui, quando eles vão ligar uma com a outra, eles fazem o quê? Eles vêm aqui, ligam por aqui, ó, pelo roteador. Aí esse roteador aqui tem esse IP aqui, ó. E esse roteador conversa com esse roteador. Aí depois que eles se comunicam, aí ele vem o que? Ele pega e passa para esse roteador aqui em outro endereço, ó lá, o ponto 2. E aí é dividido nesses outros dois computadores aqui. Então aqui que faz o que? A conexão entre roteamento entre redes distintas. É feito pelo quê? Por esse roteador aqui, ó. Por esses dois roteadores. Esses dois roteadores se conversam. E aí esse roteador aqui, ele distribui para esse e esse daqui distribui para esse. Beleza? Vamos lá. Questão do servidor DNS, pessoal. O DNS é o que? É a conversão de nome para IP. Lembra? Então, quando eu coloco lá google.com.br, o endereço de DNS dele
o endereço, cada nome de site, de qualquer nome de site, ele tem o quê? Ele tem um IP por trás. O servidor DNS, ele faz o quê? Ele faz isso. Então, e na rede existem o quê? Os DNS server. O que é esse DNS server, pessoal? Quando a gente tem uma rede de computadores a nossa rede, o que acontece? A gente pega e esse DNS aqui, server, dentro da sua rede, quando você habilita o serviço de DNS, ele fica captando da internet quais são uma tabela de DNS da internet. E aí, quando algum cliente quer acessar a internet, por exemplo, alguma coisa, quando você coloca lá www.terra.com.br, ele vem aqui nesse DNS server e vê qual é o IP que vai ser o site do google.com.br. E aí ele pega e sai para a internet. Então, o roteador, o serviço de DNS é isso. Ele faz essa captação, essa tabela de DNS dentro do servidor para agilizar o acesso a esses computadores que estão na rede. Beleza? Então, isso daqui que é a questão do DNS. Beleza? Tá vendo aqui, ó, que aqui, ó, cliente DHCP, ó, o DHCP é a distribuição automática do IP, beleza? Aí ele distribuiu esse IP, essa máscara, o gateway, que é o gateway da rede, o roteador, e o DNS é esse daqui, ó, 221.2, que é esse daqui. Então, quando vai acessar a internet, fazer alguma coisa, ele sabe que o DNS da rede é esse daqui, ó. É o DNS que ele vai procurar lá o nome do site, ele vai procurar nesse servidor aqui. Aí ele vai lá nesse servidor aqui, vê qual que é o site, achou o site? Achei. Aí ele pega e sai para a internet. É uma forma de agilizar o acesso dos usuários. Por exemplo, na casa de vocês, se vocês procurarem um DNS, todo roteador de internet da Claro, da Vivo, eles têm um DNS. Então é só que a gente não tem um servidor DNS em casa. Mas o DNS que a gente usa é o DNS, por exemplo, da Claro ou da Vivo, que é um servidor que eles têm na internet, que aí toda vez que a gente vai procurar um site, alguma coisa, a gente vai lá naquele servidor DNS da Claro, e aí a gente consegue saber qual é o site, o computador identifica qual é o site pelo IP. Beleza? E aqui é isso. Aí tem isso. Essa atividade em sala aqui já acaba, não é para fazer não. A gente não vai fazer essa daqui. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Pessoal, então aqui, essa parte aqui, eu vou parar por aqui esse vídeo, tá? E aí na próxima aula a gente vai continuar a falar sobre os serviços de DNS, de serviços do Windows 2003 Server, tá? Que aí a gente vai começar a falar os serviços, a gente vai falar todos esses serviços para a gente instalar o Windows 2003 Server na nossa máquina virtual, beleza? Então é isso daí. Qualquer coisa, acessem o nosso canal, compartilhem o vídeo, marca lá o joinha lá no vídeo, beleza? Então é isso. Valeu!